Bom dia a todos. Hoje nós vamos executar algumas orientações ao vivo do TCC 1 de Biomedicina. Essa orientação é destinada aos alunos de 7º semestre e ela serve para esclarecer dúvidas e também passar alguns recados importantes que os tutores solicitaram. Pessoal, para iniciar a nossa orientação, eu preciso passar para vocês, na verdade, repassar com vocês o nosso plano de ensino, para que vocês fiquem cientes de algumas datas e também que algumas coisas mudaram. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, o nosso plano de ensino e aprendizagem. Então, lembrem que o objetivo do TCC1 é fazer com que vocês desenvolvam o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele é uma intenção de pesquisa dentro da área de biomedicina, tá? Então, nesse projeto vocês vão planejar, vocês vão elaborar e vocês vão dar início à execução da pesquisa científica de levantamento bibliográfico, fazendo com que vocês aprimorem o senso crítico, desenvolvam a capacidade de argumentação e consigam levantar informações fiéis de caráter científico. Esse projeto de pesquisa, o TCC1, ele é acompanhado por mim e pela equipe de tutores. Vocês têm a Luana como tutora, vocês têm o Juliano como tutor, vocês têm a Larissa como tutora e o Francisco como tutor. E aí cada grupo de alunos terá acesso a um ou mais tutores, tá bom? Lembrem que o sistema de avaliação do TCC1, ele é baseado em entrega das atividades dentro do prazo limite e são corrigidas exclusivamente pelo tutor. Então, só relembrando, atividade 1 valem 2.000 pontos e vocês precisam entregar para o tutor o problema de pesquisa, o tema, o objetivo geral, os objetivos específicos e a justificativa. Uma vantagem que vocês terão agora, mudou a data de entrega da atividade 1. A data anterior era até dia 17 de abril e foi prorrogado até o dia 4 de maio. Então, vocês têm até o dia 4 de maio para apresentar para os tutores a atividade 1. Lembrando que a atividade 2 e 3 seguem as mesmas datas de entrega. A atividade 2, que valem 2.000 pontos também, vocês precisam entregar como atividade para o tutor todos os itens corrigidos da atividade 1, juntamente com fundamentação teórica, metodologia, cronograma e referências. E a data limite é o dia 15 de maio. A atividade 1 foi prorrogada, a atividade 2 se mantém na mesma data. Então, se vocês deixarem para entregar a atividade 1 lá no dia 4 de maio, vocês terão menos de 11 dias para fazer a entrega da atividade 2. Então, é importante que vocês tentem entregar a atividade 1 o quanto antes. Se vocês conseguirem respeitar aí a primeira data, a data original é melhor. E a atividade 3 vale 6.000 pontos, é a versão final do projeto de vocês, contendo os itens da atividade 1 e da atividade 2 corrigida, e a data de entrega também não mudou, é até o dia 5 de junho. Lembrando que esse é o nosso segundo encontro aqui do apoio presencial. O primeiro foi dia 10 de março, o segundo hoje, o próximo dia 12 de maio e o último encontro dia 2 de junho. Todos eles antes das entregas de vocês, tá bom? Lembrando que o nosso encontro é das 10h40 às 11h30 e quando nós retornarmos lá para a universidade, voltaremos a utilizar a sala 2B19. Deixo aqui no plano de ensino que vocês têm acesso no AVA as referências que vocês podem utilizar para a execução do projeto. E relembro que o canal de comunicação direto que vocês têm com o tutor é através do ícone Minhas Mensagens do AVA. E os tutores vêm mandando mensagens para vocês periodicamente. Eu vi que alguns de vocês já entregaram para o tutor a primeira atividade. E agora eu deixo aberto para vocês fazerem perguntas. O recado que eu tinha para passar dos tutores era esse, referente à prorrogação do prazo.
E eu quero saber se vocês estão conseguindo acompanhar as orientações dos tutores, estão conseguindo entregar no prazo. Me contem aí como vocês estão. Quem já entregou alguma coisa? Abram os Eu microfones e entreguei, mas só que o que aconteceu? Creio que faltou algumas informações de como que, assim, para mim, e com isso fez com que minha nota seja baixa. Acabou assim, tipo, o tutor, ele depois que eu enviei, ele conseguiu retornar, dar o retorno, dar o feedback. Tinha algumas coisas em questão de como elaborar em si, né, que nem a justificativa, a problemática. Então, isso daí que, para mim, acabou me deixando um pouco perdida, porque eu tinha uma noção, por conta da minha experiência anterior, da minha graduação anterior. Então, eu fiz conforme eu sabia. Então, tá. daí a Juliana, se não me engano, ela me orienta de uma outra forma. Então, isso daí ficou meio perdido. A questão que eu fiquei mais perdida era assim, tipo, o envio do material não tinha falado assim, tipo, era para colocar já nas normas da ABNT, se não era. Então, aí, depois que eu tive a primeira nota, aí que eu entendi que era colocar na BNT, tudo os negócios, não era tipo uma apresentação, entendeu? Deixa eu te perguntar, Marta, você foi na nossa primeira aula presencial, lá em março, lá na Eu universidade? não pude porque o meu marido, ele passou por uma cirurgia naquele dia. Entendi. Então, muito provavelmente, você teve esses pequenos erros porque você não assistiu à minha primeira orientação. Que lá eu disse para vocês que todas as etapas das atividades vocês entregam utilizando o modelo oficial e precisam seguir as normas da BNT que o modelo oficial disponibilizado pelos tutores já estava configurado nas normas. Então, Compreendo. você tem um modelo antes de você acessar a entrega da atividade, na apresentação geral da disciplina, existe um arquivo em Word, que é o modelo de apresentação, que ele explica passo a passo como você elabora cada uma das atividades, e ele também contém todas as normas da ABNT já configuradas. Vale lembrar que vocês têm lá também um livro, que é o livro texto da disciplina de metodologia, que traz essas normas também para vocês. E aí vocês podem fazer o uso disso como um apoio para que vocês consigam executar o TCC. Com relação a essa norma também, no manual da disciplina, que ele explica cada uma das partes e você tem acesso pelo AVA também, você consegue observar que essas normas e requisitos são exigidos para correção. Então, é importante que vocês sempre leiam o manual da disciplina, o livro da disciplina e utilizem o modelo oficial para entregarem as atividades. Eu até comentei que se vocês entregassem fora do modelo oficial, os tutores eles não corrigem geralmente o trabalho se ele estiver fora do modelo oficial. Outra coisa que é importante vocês, de uma maneira geral, frisarem é que vocês têm direito a 3 correções. Vocês podem entregar 3 vezes o trabalho e ter a nota de vocês alterada. Tudo se Mas vocês... o sistema aparece só duas. No de vocês está aparecendo só 2? Só duas. Por isso que eu estou uma preocupada, Deixa porque eu... como que eu vou enviar? Porque aí eu só tenho mais uma oportunidade. Aí eu estou com medo de fazer de novo errado e dar problema de novo. Então, o meu aparece só duas vezes. Deixa eu só abrir a disciplina aqui de vocês, só para ver se eu não estou falando besteira. Pode ser que sejam 3 entregas do TCC2 e eu esteja confundindo, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Só um minutinho que eu já abro a disciplina com vocês. No ícone Minhas Mensagens, que vocês têm aqui no canto superior, vocês podem enviar o trabalho para os tutores também antes das entregas, tá bom? Isso facilita que vocês consigam observar
o trabalho de vocês e ter essa correção feita do trabalho. Deixa eu abrir. Que bom que pode fazer isso. Vocês conseguem ir conversando com ele por ali. Olha, tô com dúvida aqui, me orienta. Quanto mais vocês perguntarem para o tutor, melhor. Ó, eu vou abrir aqui o sistema na visualização de um aluno. Então, ó, aqui é a página inicial, que vocês têm o livro de metodologia, o modelo e como visualizar o feedback. O manual da disciplina está aqui em cima, no canto superior, e também o manual antiplágio. Agora, vamos na atividade, que a gente consegue verificar. Pode ser que eu tenha falado besteira, tá? Então, daqui 27 dias. Aqui não está falando nada. Deixa eu ver no manual da disciplina. Que aí ele pode falar das entregas aqui. Heitor, tá Oi? na parte que, tipo, enviar, ele tá, onde que tá falando a quantidade de entregas? Tá na parte onde que você coloca, clica em enviar trabalho. A lá tá escrito. Então, mas aqui, por exemplo, não está aparecendo. Ó, a quantidade, tá vendo? Essa é a tentativa Vai 1. ser tentativa. Então, provavelmente está no manual. Pode ser que eu tenha me confundido com o TCC 2. Então, eu vou dar uma olhadinha no manual para a gente ter certeza disso. Vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta, vai fazendo enquanto eu observo aqui no manual. Heitor, Oi? vamos lá. Deixa eu fazer só mais uma pergunta. Que nem o objetivo, eu preciso fazer ele já baseado em, tipo assim, como assim? Como a menina tinha passado para mim, que tem que ser totalmente bibliográfico. Sim, o seu Então, trabalho tem gráfico. então, eu só quero entender porque, assim, tipo, eu tenho que pegar o meu objetivo baseado em um outro trabalho ou não? Não, o objetivo é a meta. É onde você quer chegar ao final do seu trabalho. É a sua meta, a meta do seu trabalho. Então, por exemplo, Tá. o trabalho é sobre, sei lá, métodos de diagnóstico da osteoporose. O objetivo do meu trabalho pode ser analisar os principais métodos diagnósticos de osteoporose para evitar complicações da doença. Certo. Então, você tem Porque a o meta do seu meu. trabalho. Desculpa. Não, pode falar. Então, porque o meu eu quero fazer sobre métodos de diagnóstico da endometriose. Uhum. Então, assim, eu tô perdida nisso. Assim, como que eu vou colocar direitinho? Agora eu tô morrendo de medo das formas que eu colocar e depois eu colocar e levar 500 de novo, de nota, entendeu? Então, mas Por isso que aí eu tô você te fazendo pode muita usar. pergunta. Por isso que você usa o campo Minhas Mensagens. Quando você entra no Minhas Mensagens, você pode mandar para o tutor e falar: olha, eu estou com dúvida em como eu vou fazer o meu objetivo. Eu tive essa ideia, o que que você acha? E eles sempre respondem. Eles sempre ficam perto Certo. de vocês. Tá. Então tem esse feedback. Tem sim. Ó, aqui eu estou achando a parte do envio. Uhum. Se ele mostra para gente quantos envios. Sim, ó, TCC1 são 2 tentativas, tá aqui, ó. A segunda, arrastando o arquivo, lá. São 2 tentativas. É o TCC3, que são, aliás, o TCC2, que são 3 tentativas. Então, nesse momento, você pode entregar mais uma vez, só que aí você pode solicitar que o tutor, ele esclareça suas dúvidas também pelo Minhas Mensagens. Uhum. Não, eu vou fazer isso. Tem muitas Porque, pessoas nossa, que mandam mensagem para o tutor, eu acabo recebendo todas. Se eu clicar aqui nas minhas mensagens, vocês conseguem ver algumas coisinhas. Opa!
Aqui eu não estou na minha visualização. Deixa eu voltar para a minha visualização. Porque toda vez que vocês mandam uma mensagem para o tutor, eu acabo recebendo uma cópia e muitos alunos, ó, tem vários e-mails que vocês mandaram para os tutores e muitas vezes o tutor ele acaba fazendo alguns comentários, correções aqui dentro mesmo, ajudando vocês, tá? Então usem essa ferramenta do Minhas Mensagens para isso. Então, ó, vocês têm o Juliano, a Lorena, vocês têm a Luana como tutor. Então, depende muito de a Jéssica, depende muito de quem está acompanhando o seu trabalho. Mas quando vocês entrarem aqui em nova mensagem e selecionarem a disciplina, vocês conseguem achar o nome do tutor que está acompanhando o trabalho de vocês. Lembrem que o tutor tem 7 dias para corrigir o trabalho de vocês e garantir que vocês possam fazer essa nova tentativa. Se você deixar muito para o final do prazo, você não consegue entregar a correção para ele. Certo. O que mais, pessoal? Quem mais tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho só mais uma. Pode falar. Então, a justificativa. Na justificativa, eu já tenho que fazer com embasamento teórico? Inicialmente, não. A sua justificativa, ela é própria. Então, se você olhar aqui o manual da disciplina, você vai ver nas orientações que a justificativa, ela pode ser inicialmente escrita com as suas palavras e ela vai mostrar para a gente o porquê você escolheu esse tema. Se você quiser, você pode apoiar a justificativa em em algum dado técnico, em algum embasamento. Deixa eu mostrar aqui o modelo para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela de novo com vocês aqui. Então, aqui no modelo. Então, quando vocês olham o modelo, acho que eu não consegui compartilhar ainda a tela com vocês. Aqui. Quando vocês olham o modelo, na área da justificativa, que está lá na página 8, você tem a explicação da composição dos parágrafos. Então, aqui, ó, suas palavras, tá vendo? Ó, demonstre com as suas palavras a importância do seu trabalho. Você, nesse momento, não vai usar citação, a não ser que exista um parágrafo de algum autor que seja muito importante que você queira incluir. Mas, inicialmente, suas palavras respondendo algumas perguntas, como por que você escolheu esse tema, por que você considera esse tema importante, por que ele merece ser investigado, por que escrever sobre esse assunto. Então, baseado mais ou menos nessas perguntinhas, é que você vai elaborar a sua justificativa. Lembrando que a justificativa tem 3 parágrafos, em média, e aqui no modelinho explica direitinho como você elabora cada um desses parágrafos. Frisem sempre que o modelo é a base de vocês. Então, se vocês selecionarem o texto do modelo e começarem a digitar por cima dele, vocês já vão digitar diretamente na formatação ABNT. Aí depois é só selecionar e vir aqui no Realce e tirar a cor do que você digitou. E aí você não corre o risco de perder a formatação ABNT. Então, seleciona o parágrafo, começa a digitar e depois retira o Realce. Mas a justificativa com as suas palavras.
Quem mais, pessoal? Mais alguém? Então, presentes na sala eu tenho 11 pessoas, a Adriana, a Elizabeth, a Fernanda, a Inês, o João, a Juliana Francis, a Luz, a Marta e a Stephanie. E aí eu estou aberto aqui, pessoal, para vocês fazerem as perguntas. Quero saber se vocês já entregaram para o tutor, se vocês têm alguma dúvida. Lembrem que o apoio presencial é para intermediar aí a comunicação de vocês com o tutor. Perguntas, dúvidas, objeções? Hum? Só a Marta tem dúvida, gente? Vocês já começaram a fazer, já começaram a entregar, já tiveram feedback? Me contem aí. Pessoal, não precisa ter medo, não, pode falar. É, gente, não mordo. Ainda mais que eu tô distante. Vai, João, fala aí, filho. Ninguém tem dúvida nenhuma? Oi, professor. Ah, bom dia. Bom dia, professor. Então, em questão, as minhas dúvidas é mais em relação ao meu tema mesmo. Eu entendi como vai ser o planejamento, vai ser a formulação desse primeiro do TCC, mas eu ainda estou tendo umas dificuldades para decidir exatamente que rumo o meu tema vai seguir. Qual é o seu tema, João? Eu estava conversando com o professor Leandro e ele me ajudou a formular um tema que eu particularmente gosto, que é diagnóstico de Parkinson por imagem. Só que por ser uma área mais complicado para mim, eu estou tendo um pouco de dificuldade para ver que eu me guio aqui para poder fazer o TCC. Porque eu já pesquisei em vários artigos, se eu não me engano, eu estou com 8 artigos contando a história, dando ênfase no procedimentos, no desenvolvimento e no objetivo da pesquisa que deu origem ao diagnóstico por imagem para Parkinson. Tá. E você já começou a ler esses artigos? Já selecionou as informações do artigo? O que você está fazendo com esses artigos? Porque 8 artigos nesse primeiro momento é um número bom, mas quando esse TCC1 virar TCC2, 8 artigos é pouco, porque você vai precisar escrever os capítulos e vai precisar de material. Então, o ideal é que você continue pesquisando em várias fontes, utilize os periódicos CAPES, o Cielo, tem alguns sites de busca só dessa área de biomedicina, como, por exemplo, o PubMed e o Medline, que são só para a área de investigação em saúde, para você conseguir mais e mais artigos. E é importante que você faça a leitura de todos os artigos e o fichamento desses artigos para você começar a entender como você vai escrever. O que você anda fazendo com esses artigos? Me conta como que você está processando o artigo. Eu estou pesquisando com base no tema, né? Eu pesquisei eles com temas específicos e algumas variações, por isso eles estão muito... alguns estão distantes do tema, algumas poucas coisas no que eu quero fazer, e eu ainda não consegui formular exatamente o que eu quero apresentar, mas em
si, o que eu queria apresentar era sobre algo relacionado ao diagnóstico de Parkinson por imagem. Aí o que eu tinha formulado de nome, de tema, seria o rastreamento por ressonância magnética em pacientes com Parkinson. No caso, seria em pacientes de 10 a 15 anos, um exemplo. Tá, mas você conseguiu esses artigos que você comentou com a gente agora, esses 8 artigos, e como você executou a leitura desses seus artigos? Você já fez a leitura, já fez um resumo, já começou a selecionar o que serve e o que não serve dentro desses artigos? Como você está elaborando aí? Sim, eu fiz a leitura de alguns artigos, não terminei de ler todos, eu pesquisei, baixei, li alguns artigos e, por enquanto, é isso. Então, pessoal, para ajudar tanto o João quanto vocês, eu vou mostrar aqui uma forma de vocês encontrarem artigos mais facilmente e também como vocês executam a leitura ideal de um artigo. Para que vocês consigam otimizar a busca das informações, vocês precisam encontrar rapidamente aquilo que vocês procuram. Então, o ideal, para evitar que fique cansativo essa busca, é que vocês selecionem as principais palavras-chave dentro do tema de vocês. Então, independente do tema, vocês vão precisar de informações básicas para escrever o trabalho e informações avançadas. Então, no caso do João, que ele me falou sobre o tema dele ser diagnóstico de Parkinson através do uso de imagens. Então, algumas palavras-chave são importantes nessa busca. Vocês vão entrar nos sites de busca, numa base de dados, e vão digitar essas palavras-chave. Então, a gente tem algumas bases de dados, como eu falei para vocês. O Cielo é uma delas, uma base de dados muito boa. PubMed é só de artigos da área médica e biomédica. Periódicos CAPES também. Nós temos também as bibliotecas virtuais, como é o caso da própria biblioteca da Anhanguera. Chegou nessa base de dados, o caso do João, por exemplo, uma das palavras-chave mais importantes para ele é o Parkinson. Ele vai precisar ter informações de uma maneira geral sobre o Parkinson. Então, digite a palavra Parkinson, diagnóstico Parkinson, Parkinson, imagens, tá? Assim a gente consegue achar as principais palavras-chave e conseguir buscar os artigos. Buscou o artigo, vocês vão precisar selecionar o artigo. Como a gente faz a seleção do artigo? Sempre para selecionar um artigo, a primeira coisa que a gente vai ler, seja artigo ou capítulo de livro, tá? O título do artigo, ler depois o resumo e as conclusões. Você leu o título, leu o resumo, leu as conclusões, deu sentido? O artigo você considerou que faz parte da sua temática? O autor pensa mais ou menos igual a você? Você vai classificar, então, esse artigo como útil. Faz o download do arquivo e deixa guardadinho ali. Não fez sentido para você a leitura do título, do resumo e das conclusões? Já descarta, tira ele da frente. Uma vez que você considerou um artigo útil, você vai começar a processar esse artigo. O que você vai fazer quando você, então, considera um artigo útil? Fez o download do artigo, começa agora a fazer uma leitura diferenciada, uma leitura esmiuçada do seu artigo. Você vai olhar parágrafo por parágrafo da introdução, da metodologia, dos resultados e selecionar aqueles parágrafos que têm mais sentido com o seu trabalho. Selecionar mesmo, riscar. E aí vai tentar fazer isso com todos os seus artigos e montar uma espécie de quebra-cabeça. Ah, esse parágrafo do primeiro artigo que eu peguei, ele tem um bom sentido introdutório, então eu vou utilizar no começo da minha revisão de literatura. Esse outro parágrafo desse outro artigo de outro autor, ele se encaixa perfeitamente aqui, utilizo como segundo parágrafo. E assim você vai selecionando partes dos artigos para servir como parágrafos da sua
revisão de literatura, tá? Caso contrário, fica muito difícil você encontrar informações úteis nos artigos. Quando você não faz essa leitura direcionada, fica mais difícil realmente da gente processar o artigo. E aí depois você achou cada um dos parágrafos que você quer, você vai começar a escrever os seus parágrafos. E aí, para escrever os seus parágrafos, você tem que lembrar da estrutura básica de um parágrafo. A estrutura básica de um parágrafo, ela é formada de 3 partes. A primeira parte é chamada de tese ou ideia, que são as suas considerações. Depois vem o argumento dentro daquele parágrafo, em que você vai justificar as suas ideias. E aí você usa as citações, os parágrafos extraídos dos outros autores. E depois você faz a sustentação do seu parágrafo. Você vai buscar resultados das outras pesquisas semelhantes e citar os autores que pensam igual a você. Lembrem que um bom parágrafo dentro do seu trabalho, ele pode ter ideias parecidas, extraídas de outros autores, ou ideias bem diferentes, mas justificam da mesma forma as suas maneiras de pensar. Então, quando você escreve um parágrafo, você precisa ter artigos para comprovação, e aí você faz a comparação das suas ideias com esses outros autores, comparar é achar pontos iguais, e você pode ter artigos para contrastação. Contrastar é achar informações distintas daquilo que você pensa. E é assim que você vai construir um bom parágrafo. Então, vocês precisam processar os artigos que vocês encontram para poder fazer uso deles e nunca parar de pesquisar. O trabalho em si de levantamento bibliográfico, ele traz bastante material, porque você vai usar livros, artigos, capítulos, mas você vai precisar processar esse material. E aí você consegue escrever a sua introdução, o seu problema de pesquisa, e assim por diante, até a revisão da literatura. Lembrem que na revisão, vocês podem fazer uma revisão conceitual ou histórica. Vocês podem ter esses 2 tipos de abordagem, como está lá no modelo de vocês. O histórico eu só vou descrevendo a evolução de tal tema ao decorrer dos anos, né? Isso, a evolução dessa ideia desse tema. Mas lembrem, a primeira entrega é o objetivo, a meta geral. Aí tem os objetivos específicos, que são os degraus que vocês precisam subir para alcançar essa meta geral. A justificativa, que é o porquê fazer esse projeto. É na justificativa, por exemplo, que vocês vendem a ideia do projeto. Que vocês irão, como eu estou mostrando aqui para vocês, deixa eu passar aqui para a justificativa. É na justificativa, então, que vocês vão explicar o porquê vocês irão fazer o projeto. Por que ele é importante, o que vocês querem fazer. Então, é na justificativa que vocês vendem a ideia de vocês. O objetivo são as metas, a justificativa, o vender da ideia, e todo o material que vocês vão pesquisando vai servir para vocês escreverem a fundamentação teórica. Certo. Então, João, meu conselho, leia os seus artigos, faz a leitura do título, resumo e das conclusões, vê se ele fez sentido dentro das suas ideias. Se não fez, já descarta. Se fez, começa a selecionar os parágrafos desse artigo. Ou desses artigos. Oi? Ai, que saco. Oi, Elizabeth. Heitor? Oi, bom dia. Bom dia. Deixa eu te falar, então. No caso, o meu tema vai ser toxina botulínica para o tratamento de paralisia facial. Esse, na verdade, é o seu título, né? O seu tema é o uso da toxina botulínica.
O seu título é o tratamento para paralisia facial. Aí eu tô mais perdida do que soldado quando perdeu a bota na guerra, viu? Não sei, não. Em que eu posso te ajudar? Ah, eu tô perdida, porque... Tô perdida, não sei nem por onde começar. Mas por que você está perdida? Você leu o material, leu o modelo? Então, eu achei que esse era o tema, né? Você está falando que, então, o meu tema é toxina botulínica. Na verdade, o tema é sempre aquilo que é geral. E aí, o que você vai fazer com este tema é que será efetivamente o seu título de trabalho. Cortou, Heitor. Então, vamos lá. Você escolheu um tema que ele é algo bem específico, né? Na verdade, o que você já transformou o seu tema em um título. O tema, ele é o geral. No seu caso, toxina botulínica. Agora, o que você vai fazer com o seu tema, aí sim é o seu título, que foi o que você falou agora. Utilização da toxina botulínica, que é muito parecido com o seu objetivo. O título e o objetivo, eles estão bem ligados. Tá cortando. Então, vamos lá. O título e o objetivo, eles são interligados. O que você acabou de me descrever serve muito bem como título e como objetivo do seu trabalho. Entendi. Tá bom, pronto. Tá? É isso mesmo. Tá bom. Mas não fique perdida, dá uma olhadinha no modelo. Tá bom. Eu vou passar para vocês aqui uma breve apresentação que eu acho que vai esclarecer um pouquinho dessas partes do trabalho, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como a gente vai elaborar um projeto de pesquisa? Lembrando que vocês têm um modelo a seguir, eu vou dar uma pincelada nas etapas do modelo para ajudar vocês. Então, um projeto de pesquisa, ele vai ser elaborado seguindo algumas partes. Uma das primeiras partes que vocês terão lá no projeto é a introdução. A introdução, ela vai contextualizar o tema e expor o problema. Pensem na introdução como uma estrutura textual de funil. A introdução vai oferecer para o leitor todos os pré-requisitos que ele precisa ter para conseguir entender o tema. Então, ele não é da área, não é uma pessoa que é da área. Ele vai ter na introdução todos os elementos para ele entender o que aquele tema está querendo trazer. E pensem na introdução como um texto criado em estrutura de funil, do mais abrangente para o mais específico, até chegar no tema de vocês. Além da introdução, um projeto de pesquisa tem o problema de pesquisa, que é aquela pergunta que você quer responder. O problema de pesquisa, ele é centralizado em uma pergunta. O que você quer responder, aquilo que você procura, aquela sua pergunta-chave. O projeto de pesquisa também tem uma justificativa. A justificativa é o porquê. O porquê eu quero pesquisar isso. Seguida de um objetivo, que é a sua meta. Certo? Então, vamos lá. Determinei a introdução, fiz aquele meu texto abrangente, trazendo informações para os leitores que não são da área compreenderem o meu trabalho. Encontrei o meu problema de pesquisa, fiz a minha justificativa. Um projeto de pesquisa também contém revisão teórica, que é uma das etapas que vocês entregam, se não me engano, na atividade 2. A revisão teórica, ela tem por finalidade demonstrar as contribuições que já existem, contribuições científicas que já existem, do seu tema dentro da área. Para que você faça uma revisão teórica, você tem que fazer um levantamento bibliográfico. Então, você vai ter que pesquisar artigos, livros, periódicos, bases de dados, levantar informação.
O trabalho de vocês ele é inteiro baseado em levantamento de informações. Então, para isso, vocês precisam exaurir as possibilidades de pesquisa. É todo dia entrar no Cielo e pesquisar as palavras-chave para ver se tem alguma coisa nova. É todo dia visitar o PubMed ou toda semana entrar no Medline e ver se aconteceu algo novo dentro daquela área. Por exemplo, toxina botulínica é uma ótima área de pesquisa, super utilizado na estética e não só na estética, em outros tratamentos também, e sempre nós temos artigos sendo publicados. Mas a pesquisa, para fazer a revisão teórica, tem que ser constante. Eu não posso pesquisar agora e nunca mais pesquisar, porque pode ser que eu pesquisei hoje e achei um artigo legal, e amanhã seja publicado um artigo que contradiga todo aquele que eu achei legal. Então, temos que proceder com pesquisa de artigos, de livros, de capítulos, de revistas científicas sempre, tá? Até o final do trabalho de vocês, até o TCC2, vocês têm que procurar informação. A revisão teórica, ela pode ter duas abordagens. Ela pode ter uma abordagem para o projeto atualizadora, em que você vai atualizar os leitores sobre o que aquele projeto está tratando, e ela pode ter o caráter histórico, em que você vai mostrar como esse tema foi tratado ao longo da história, criando uma cronologia. Os objetivos que você precisa determinar no seu projeto são dois tipos, o geral e os específicos. Os objetivos, eles são as metas da pesquisa. O objetivo geral, ele tem que estar muito bem ligado ao tema e muito bem ligado ao título do trabalho. A Elizabeth falou agora o tema dela sobre a toxina botulínica e ela criou um texto muito bacana que pode ser transformado em objetivo geral. O objetivo geral, então, ele expressa e delimita a finalidade do trabalho. Para que o seu projeto serve? Os objetivos específicos são elaborados a partir do objetivo geral e eles trazem para a gente as informações que eu preciso acumular para conseguir alcançar aquela meta do objetivo geral. O mínimo de objetivo específico que vocês precisam ter são 3. E o objetivo específico que vocês colocam agora no projeto servirá no TCC2 para desenvolvimento dos capítulos. Então, o objetivo específico encarem como um degrau que você vai precisar subir e conhecer para conseguir entender o objetivo geral. Quando vocês elaboram os objetivos, é muito importante que vocês tenham um cuidado especial com o uso dos verbos. Então, se os seus objetivos têm o intuito de conhecer alguma coisa, usem verbos como apontar, citar, classificar, o próprio verbo conhecer, definir, descrever, identificar, reconhecer, para ajudar a escrita. Se você tem como finalidade no seu trabalho compreender alguma coisa, verbos que podem fazer parte dos seus objetivos são concluir, deduzir, demonstrar, determinar, diferenciar, discutir. Agora, se a sua finalidade de trabalho é aplicar alguma coisa, utilize verbos como desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar, praticar, selecionar e otimizar. Geralmente, a gente tem a meta de aplicar algum tipo de técnica ou procedimento quando o trabalho tem caráter prático. E o de vocês não tem caráter prático, é um levantamento teórico. Então, geralmente, a gente não vai usar nenhum desses verbos nos objetivos gerais ou específicos. Mas você pode analisar algum procedimento que já existe e propor mudanças, um exame crítico. Você pode utilizar os verbos comparar, criticar, debater, discriminar, examinar, investigar, provar, ensaiar e medir para escrever o seu objetivo. Mas se a sua ideia central é promover uma síntese, um apanhado de informações, como, por exemplo, o do João, o objetivo máximo do trabalho do João é uma síntese sobre o diagnóstico de Alzheimer
ou Parkinson, não lembro agora, acho que é Parkinson que ele falou, com uso de imagem. Então, o objetivo final do trabalho dele é sintetizar. Então, você pode utilizar para facilitar a escrita do seu objetivo ideias de compor, construir, esquematizar, especificar, formular, produzir, propor, reunir. Então, por exemplo, reunir informações sobre o diagnóstico de imagem para o mal de Parkinson, tá? Uma das ideias aí. Justificativa, ela é uma parte integral do projeto. A justificativa, como eu tinha falado, é a venda do projeto. É nela que você vai vender a ideia central do projeto, explicando por que esse projeto tem que ser feito. É importante na justificativa que você responda por que é importante o que você está querendo fazer, por que é importante discutir esse tema, por que o seu trabalho é importante, por que a comunidade científica precisa conhecer mais sobre essa ideia que você teve. E sempre com as suas palavras na justificativa, como o nosso modelo está trazendo. A metodologia que vocês vão elaborar e entregar na atividade 2, ela é uma parte do trabalho em que vocês vão trazer o conjunto de métodos e técnicas que vocês irão utilizar para desenvolver o trabalho. Lembra, um projeto, você está projetando como você fará. Então, você precisa especificar na metodologia que o seu trabalho, ele é um trabalho qualitativo, de levantamento bibliográfico, que você utilizou como base de dados tais e tais sites de busca, que os artigos que você achou nesses sites foram processados dessa e dessa maneira, que você irá pesquisar tais e tais palavras-chave. Então, você vai descrever detalhadamente o passo a passo que você está fazendo o seu trabalho. A metodologia é uma receitinha de bolo. Você vai indicar o método que você está utilizando para coletar as informações, como, por exemplo, o método de todos os trabalhos de vocês é o bibliográfico, e você vai mostrar para a gente como você está buscando informações. Que sites que você está visitando, que palavras-chave que você está buscando, o que você está fazendo com os artigos, tudo isso tem que estar escrito na metodologia. E a metodologia, ela fica um textinho curto, como esse que está sendo projetado aqui para vocês. Então, são poucos parágrafos que você descreve. Por exemplo, o método de pesquisa proposto é qualitativo. A abordagem qualitativa trata de tal e tal assunto. Os procedimentos a serem realizados foram o levantamento de informações bibliográficas, que consiste em buscar em livros, em artigos, em sites de busca, o tema relacionado ao trabalho. Serão selecionados X artigos. Você vai descrever como você vai escrever o seu trabalho, o passo a passo de como você está escrevendo o seu trabalho. Não esqueçam do cronograma. Lá no modelo vocês têm um cronograma como esse, que vocês irão acrescentar um X nos meses relativos ao desenvolvimento das etapas. Então, os tutores já deixaram isso previamente formulado para vocês. E todo o projeto tem as suas referências, em que você irá listar todas as obras que você citou ao longo do seu projeto, em ordem alfabética, começando pelo sobrenome do autor e seguindo as normas da ABNT. O modelo que vocês têm lá no AVA de vocês traz todas as regrinhas básicas das referências bibliográficas. Quer ver? Deixa eu voltar lá no modelo. Então, se a gente seguir o modelo, essa informação que eu acabei de passar para vocês, eu retirei do modelo de vocês, essa apresentaçãozinha de slides. Se eu pego lá o modelo, nós conseguimos, através dele, desvendar todas as partes que vocês precisam trazer. Então, tirando toda essa parte pré-textual, de capa, de folha de rosto,
que é só substituir as informações, o projeto de vocês tem que ter introdução. Esse texto está explicando como vocês fazem a introdução, o problema de pesquisa, os objetivos geral e específicos, a justificativa, feitas com as suas palavras, a fundamentação teórica, que eu chamei de revisão teórica, mas é a mesma coisa. E aqui está mostrando até como vocês fazem as citações, como vocês citam outros trabalhos dentro da revisão teórica, porque é necessário que vocês façam isso. E as referências, cadê? Desculpa, metodologia. Então, ele explica aqui o que é o seu trabalho de pesquisa, que é uma revisão bibliográfica. Usem esse texto como base. O cronograma, ele está aqui, ó. Vocês vão substituir o quê? O ano. Aqui está 2019, vocês vão colocar 2020. E vocês vão adicionar o X nas casinhas referentes a cada uma das atividades. E as referências. E como eu falei, aqui no modelo, além dele trazer o que são as referências e como vocês formatam, tem aqui como vocês fazem referência de livros com um autor, livro com 2 ou 3 autores, livros com 4 ou mais autores, capítulo de livros, artigos publicados em revistas impressas e eletrônicas, documentos oficiais como leis, decretos e portarias, sites, trabalhos acadêmicos como teses de doutorado e dissertações de mestrado. Então, o modelo de vocês traz a mesma estrutura dessa pequena apresentação de slide que eu fiz mostrando as etapas do projeto. A diferença é que, no projeto de pesquisa que vocês irão utilizar, vocês entregam em 3 etapas distintas. Vocês irão entregar a atividade 1, a atividade 2 e a atividade 3. Atividade 1, aquelas primeiras partes que a gente havia falado. 2, a correção da atividade 1, mais metodologia, cronograma e revisão de literatura. E 3, o trabalho formatado e configurado. Vocês só precisam levantar muitas informações, ler o modelo e começar a alimentar o modelo. Não sei se eu consegui esclarecer um pouco das suas dúvidas, Elizabeth, se você está menos perdida agora. Abram aí os microfones e conversem comigo. Oi, Pro. Eu Melhorou? fiz umas anotações. Tá me ouvindo? Tô, pode falar. Fiz algumas anotações de tudo isso que o senhor estava falando e acho que agora eu vou conseguir dar um caminho a tudo isso. Perfeito. Se precisar, tô por aqui. Tá joia, Heitor. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Pessoal, quem mais? Tem dúvidas, tem perguntas? Mais ninguém? Não esqueçam, como eu falei, a atividade 1 ela foi prorrogada até o dia 4 de maio, mas a atividade 2 e 3 continuam nas mesmas datas. O quanto antes vocês entregarem para o tutor, melhor para ele ler o trabalho, corrigir. Conversem com os tutores via ícone Minhas Mensagens do AVA. Lembrem que a nossa aula aqui de orientação ela foi gravada e eu vou passar para vocês essa gravação pelo e-mail do Minhas Mensagens lá do AVA. Eu vou mandar o link por ali e também disponibilizo para os representantes de turma para eles passarem para vocês, tá bom? Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Quer trazer mais alguma contribuição? Não? Se tivesse em sala de aula, eu ia fazer que nem a Chiquinha, né? Levantar, fazer uma observação e sentava novamente, né? Mas como não dá. É só você aplicar a sua câmera, levantar e sentar e beleza. Professor, tô com saudade de você indo para lá e para cá, viu? Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Tá vendo? Eu tô conseguindo me manter sentado na frente do computador. Isso é um milagre.
Tá bom, então. É só isso da aula, né, professora? Fiz todas as anotações, tá tudo certinho. A gente vai se falando, então. Perfeito, eu vou mandar essa gravação para vocês. Quem é o representante da turma de vocês? Inês. A Inês, Nossa, beleza. sétima Inês. Beleza, eu vou mandar para ela. Só tem uma turma de sétimo, né, de manhã? Não, eu tô... Como assim de manhã? Só uma da turma do 7? É Eu, só a Bilene. só uma. Não, só tem uma É só representante. uma aí. É só a Inês que é representante. Ah, sim, só uma, só uma. Isso. Da nossa Beleza. sala tem mais uma, hein? Não tem mais. Ah, do sétimo não, desculpa, professor, eu tô confundindo com o estágio. Ah, tá bom. Então eu mando essa gravação para Inês e aí ela dispara para vocês. Ok, então. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida, mandem mensagem, mandem WhatsApp, conversem com os tutores, por favor. Ok. Obrigado, Tá. professor. Um bom final de semana. Obrigado para vocês também. Pode Até mais. deixar. Beijo. Bom final de semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau, povo.